Nesse vídeo serão vistos os seguintes tópicos relacionados com operações com arquivos: a definição de um tipo arquivo, o pacote text.io e o pacote StandardLogic text.io. Segundo o manual de referência da linguagem, tipo arquivo é utilizado para definir objetos representando arquivos no sistema hospedeiro. O valor de um objeto do tipo arquivo é uma sequência de valores armazenadas em um arquivo. A manipulação de informações armazenadas em arquivos necessita de duas definições. Primeiro, a declaração de um tipo arquivo, relembrando aqui a nossa figura com os tipos definidos na linguagem, e objetos declarados segundo o tipo arquivo definido. A declaração do tipo arquivo inicia com a palavra reservada type, um identificador que é o nome do tipo, e em seguida é definido o tipo que os arquivos podem conter. Assim, nesses exemplos, um objeto declarado como sendo desse tipo pode conter valores do tipo inteiro. Um outro objeto declarado como sendo desse tipo pode ter elementos do tipo bitVector. Um objeto declarado como esse tipo pode conter elementos do tipo caractere. Uma vez declarado um tipo arquivo, é possível declarar um objeto. Para a declaração de um objeto no tipo arquivo, é necessário um identificador, que é o nome do objeto, o tipo do arquivo declarado anteriormente, o modo do arquivo, se é de leitura ou escrita, e o nome externo, que é o caminho completo do arquivo no sistema hospedeiro. Existem duas opções. Na primeira, a abertura do arquivo ocorre na declaração do objeto, e na segunda opção, a abertura não ocorre na declaração do objeto. O modo de escrita e leitura é omitido. E aqui temos exemplos para os dois casos. Após a declaração do tipo file, alguns subprogramas são implicitamente definidos. O procedimento read, que executa uma operação de leitura e busca o próximo valor no arquivo. O procedimento write, que insere um novo dado no arquivo. E a função end_of_file, que retorna o valor verdadeiro, caso o valor contrário é igual ao identificador de final de arquivo, e ela deve ser invocada somente para um arquivo já aberto. Temos também o subprograma fileOpen, que no modo read abre o arquivo para leitura, no modo write abre o arquivo para escrita e limpa os dados se o arquivo for existente, e no modo append abre o arquivo para escrita e insere novos dados no final. E também tem o subprograma fileClose, que fecha o arquivo. Nessa imagem temos o exemplo de um código para uma operação de escrita no arquivo. Inicialmente é declarado um tipo arquivo para elementos do tipo inteiro. Depois é declarado um objeto desse tipo. Na declaração do objeto, o arquivo é aberto no modo de escrita, contendo também a informação do caminho completo no sistema hospedeiro. O arquivo criado é no formato binário. Nessa região do código, nós temos um laço e os valores 48 a 57 do tipo inteiro vão ser escritos no arquivo. Deve-se observar que esses valores 48 a 57 correspondem aos caracteres 0 a 9 no formato ASCII. Assim, se for utilizado um editor de texto para verificar o conteúdo do arquivo, os valores a serem vistos nesse arquivo serão 0 a 9 e não 48 a 57. Esse código é muito semelhante ao visto na imagem anterior. Uma das diferenças está na declaração do objeto tipo arquivo, em que não é executada a abertura do arquivo. Assim, é necessária a operação de abertura do arquivo, depois nós temos a escrita dos dados no arquivo, e depois o fechamento do arquivo. As operações vistas até o momento ilustram a leitura e escrita de dados no formato binário. Assim, nesse laço, os valores 48 a 57 são escritos no arquivo. Na leitura dessas informações por um editor de texto, nós teríamos os caracteres de 0 a 9. O pacote text.io permite a leitura e escrita de dados no formato texto. Assim, nesse laço, que é semelhante ao visto anteriormente, será criado um arquivo no formato texto, contendo os caracteres 48, 49 até 57. Na leitura desse arquivo no formato texto,
serão lidos esses valores. O pacote TextIO define subprogramas para operações com arquivos no formato texto. Então, é possível a leitura direta dos dados, os dados podem ser manipulados diretamente por um editor de texto e são compatíveis com diferentes plataformas. As desvantagens em comparação com arquivos no formato binário é que a interação com a ferramenta de simulação é um pouco mais lenta, pois é executada através de subprogramas. Os arquivos do formato texto são compostos por linhas, cada linha é constituída por uma série de caracteres e no final da linha é inserido um caractere de retorno de carro. Para tornar o pacote visível é necessário incluir essa cláusula. Tipos e subtipos definidos no pacote TextIO. Temos o tipo line, que é um ponteiro para um valor do tipo string, e ele é um exemplo do tipo access, conforme foi comentado. A escrita e leitura de dados em arquivo será sempre executada com objetos do tipo line. Está definido também o tipo text, que é um tipo arquivo composto por elementos do tipo string. Então já temos uma declaração de um tipo arquivo com elementos do tipo string. Tem o tipo side, que é empregado para o posicionamento dos dados no campo de escrita. Então temos o direita e esquerda. E também temos o subtipo largura para especificar o tamanho do campo de escrita do dado. Com relação às operações com arquivos no pacote TextIO. Para escrever uma informação, é necessário inicialmente transferir os dados para um objeto do tipo line. Então uma série de operações de escrita num dado line são realizados, e depois escrever o conteúdo do objeto no arquivo. Então, efetivamente, nesse ponto, nesse comando, é que a informação desse objeto tipo line é escrita no arquivo. Para ler uma informação, as operações são realizadas de forma reversa. Inicialmente é feita a leitura de um objeto tipo line, então é feita a leitura de uma linha no arquivo, e depois são extraídas informações desse objeto tipo line. Então, uma série de operações de leitura vão extrair os diversos dados dessa linha. Assim, temos os seguintes procedimentos definidos no pacote TextIO. O procedimento write, que insere um dado, um valor, num objeto tipo line. Tem o procedimento writeLine, que escreve os dados de um objeto tipo line no arquivo. O procedimento readLine, que executa a leitura de um dado no arquivo, retornando esse valor num objeto tipo line. E o procedimento read, que extrai os valores de um objeto tipo line. Os procedimentos write e read, eles sobrecarregam procedimentos de mesmo nome. Relembrando a definição do tipo line para comentar um pouco sobre o tipo access. O objeto tipo line, ele pode conter vários valores no tipo access e é um ponteiro para um valor string. A chamada de um procedimento write, a cada chamada de procedimento write, um novo dado é inserido num objeto tipo line e o ponteiro é movido para uma nova posição. No caso do procedimento writeLine, o ponteiro retorna para a posição inicial e os valores do objeto tipo line são perdidos. De modo semelhante a cada chamada do procedimento read, um dado é lido, é removido do objeto tipo line e o ponteiro é deslocado de posição. No pacote TextIO são definidos vários procedimentos write dependendo dos argumentos de entrada. Então existe um sobrecarregamento desse procedimento. Um dos argumentos de entrada é um objeto tipo line e o outro argumento de entrada é um valor de um tipo do pacote standard. Existem outros argumentos de entrada, mas como eles já têm um valor inicial, eles podem ser omitidos. O terceiro argumento de entrada é com relação ao alinhamento do valor no campo a ser escrito. Então, o valor definido é à direita, mas pode ser optado então para uma escrita à esquerda do campo. O terceiro argumento é o tamanho do campo do dado. Então, o valor 0 é o tamanho exato para a escrita do dado, sem o separador. E também temos o parâmetro d, que é o número que representa o número de dígitos à direita do ponto decimal. Então, no caso aqui de um argumento do tipo real.
Então, o valor 0, o valor da mantícia normalizada com um expoente, por exemplo, dessa forma. Tem também um outro parâmetro, um quarto parâmetro, no caso de um valor do tipo tempo, que define a unidade desse valor. Se não for definido nenhum valor, a unidade é nanosegundos. Nessa imagem temos exemplos do procedimento write empregando mais de 2 parâmetros. Então, uma série de operações descritas serão executadas num objeto denominado linha. Na primeira operação descrita, o objeto bits, contendo o valor 1 do tipo bit, é escrito nesse campo. O alinhamento foi definido à esquerda e o tamanho do campo contendo 2 elementos. E assim temos o armazenamento dos outros valores no objeto tipo linha. Esse objeto VectorBit, contendo esse valor do tipo bitVector, nessa posição. Esse objeto contendo esse valor do tipo inteiro, armazenado nessa posição. Esse objeto contendo esse valor do tipo string, armazenado nessa posição. Esse objeto do tipo real, contendo esse valor, armazenado nessa posição. E esse objeto do tipo tempo, com esse valor, armazenado nessa posição. As mesmas operações de escrita vistas anteriormente, empregando um procedimento com apenas 2 parâmetros, resultaria numa linha, num objeto tipo line, com o seguinte formato. Nós observamos aqui o primeiro objeto, o segundo objeto, o terceiro e assim por diante. Recordando, para manipular informações armazenadas em arquivos, são necessárias 2 operações: a declaração de um tipo arquivo e, em seguida, objetos declarados segundo um tipo arquivo definido. A primeira operação, que é a definição de um tipo arquivo, já está contida no pacote text.io, então não é necessário realizar essa declaração. A segunda operação é declarar um objeto segundo um tipo arquivo definido. Então, nós temos a opção de abertura de arquivo na declaração de um objeto de um arquivo tipo texto. Então, seriam essas 2 opções aqui. No caso de leitura e escrita, então, aberto no modo de leitura e aberto no modo escrita. E aqui temos o nome externo, que é o caminho completo no sistema hospedeiro. E depois apenas declarar um objeto como sendo um arquivo texto, sem definir ainda a abertura do arquivo. Veremos agora um código que executa a operação de escrita de dados num arquivo e depois lê esses dados, apresentando o resultado na janela de mensagem do simulador utilizado. Na imagem temos o trecho inicial do código que executa a operação de escrita dos dados no arquivo. Lembrando que para arquivos no formato texto, é primeiro executada uma operação de escrita dos dados num objeto tipo line, e depois o valor desse objeto tipo line é armazenado no arquivo. O código inicia com a cláusula use, tornando os itens do pacote text.io visíveis para o código, lembrando que no pacote text.io a declaração do tipo arquivo text já é definida. Temos um processo e na região de declaração do processo temos a declaração de um objeto tipo texto que corresponde ao arquivo a ser utilizado. Temos a declaração de um objeto tipo line, que será uma variável onde os dados serão armazenados antes da escrita do valor no arquivo e durante a operação de leitura dos dados do arquivo. Temos também um objeto com um valor inicial, que é uma variável com um valor inicial que corresponde a um espaço, que será utilizado para separar os dados que serão escritos na linha. E também uma variável que será utilizada para a recuperação dos dados no arquivo. Em seguida temos a abertura do arquivo no modo de escrita. Depois temos um laço que define a escrita dos valores de 48 a 57 no objeto tipo linha. Então estamos nessa parte executando essa operação. Para cada valor escrito é inserido um espaço e ao término desse laço é executada a operação de escrita do valor do objeto tipo linha no objeto que corresponde ao arquivo. Então corresponderia a essa operação e finalmente o arquivo é fechado. Continuando a análise do código, vamos ver agora a operação de leitura dos dados. Lembrando que para arquivos no formato texto
é primeiro executada uma operação de leitura dos dados para um objeto no tipo line e em seguida esses dados são extraídos desse objeto. Para a operação de leitura, inicialmente o arquivo é aberto no modo de leitura, depois temos a operação de leitura do valor de uma linha e é transferido para um objeto tipo line. Depois temos um comando while que vai executar a extração dos dados desse objeto tipo line, ignorando aqui o espaço de separação. Para cada valor extraído do objeto tipo line, para cada valor lido, ele é transferido para o sinal dado, que vai permitir a visualização da informação na janela do simulador, durante a execução da simulação. Foi inserido aqui uma temporização de 10 nanosegundos a cada operação de leitura, apenas para permitir a visualização dos dados no formato de uma carta de tempo. O laço é terminado nesse ponto e temos aqui o fechamento do arquivo. O pacote StandardLogic Text.io permite que operações com arquivos no formato texto, utilizando tipos StandardLogic, sejam realizadas de maneira semelhante às vistas com as operações no pacote Standard Text.io. Para empregar o pacote é necessário inserir a cláusula use StandardLogic Text.io e também na compilação definir a versão VHDL 2008. Para a próxima aula fica a sugestão da leitura das páginas 221 a 227 da primeira edição e das páginas 223 a 229 da segunda edição, e também a seguinte série de exercícios.